E aí nós vamos falar sobre um outro símbolo, que é o vesicapisces. Você tem o micro, você tem o macro. Lembrando, unidade é o que havia. Dizer sobre isso. Não dá. Dualidade é o que foi gerado pela unidade. Complicado de falar a respeito, mas é a nossa praia. E o reencontro da dualidade que vai formar a trindade, um terceiro espaço, vesicapisces. Continua sendo aquilo que é, continua sendo aquilo que é a dualidade, não é ou, é e simultaneamente gera, entuba, uterina um novo espaço. Bolheia, cria uma bolha dentro de si, cria um outro espaço dentro do dentro. Voltando. Então, esse encontro dual, extremo, permite abrir uma nova zona que vai acontecer aqui, ó. Aqui é o macro. Essa é a nossa casa. Aconteceu isso, lembrando, aqui ainda nem tem o macro. Não tem macro aqui. Continua átomo, estrela de hidrogênio. ela viveu a vida inteira dela, demorou pra caramba. Ou seja, os dois tiveram bastante tempo, teve preliminar pra caramba, os caras tiveram tempo pra fazer o que quiser. Quando ocorre o limite do para dentro com o ferro, e isso ocorre porque a pressão que o fora está fazendo empurrar isso aqui para dentro, ainda é pouca. Porque quem tá fazendo isso são átomos de hidrogênio, que são levinhos, eles são bem levinhos, é uma pluma. E aí, não é mais só hidrogênio, tem mais 25 neguinhos, todos mais pesados que ele, e veio para cá. Então, não vai ficar nessa camada da esfera, vai ficar aqui, porque é mais pesado. É uma outra região espacial e temporal. O ritmo é outro, diferente deste e diferente desse. Aqui o ritmo é... E aqui o disco toca. Entendeu, né? Eu girei o disco ao contrário. Foi uma piada. Esses novos átomos mais pesados que boiam aqui, como eles estão girando mais devagar, começam a ocorrer as ligações moleculares, os elementais. Elementais, meu caro Watson. Temos uma visita no nosso estúdio, agradeço a sua participação, a nossa colega aqui. Grato por ter participado do nosso encontro. Então, temos aqui a nossa régua macro, micro, macro. Estrelas, átomos, já não mais de hidrogênio, temos aí 94 tipos de átomos diferentes na roda, efetuando as três ações teciduais que eles fazem. Com átomos isolados, átomos ligados e átomos fundidos. Isso vai dar uma série de estrelas e uma série de moléculas. Elas vão estabelecer uma nova régua. Vão surgir os elementais. Inicialmente, nós temos o sólido, os líquidos e os gasosos. Agora, começa a ocorrer na existência o aparecimento de estados pontuais de tecido, particularidades, identidades, outras que não átomos e estrelas. Esses elementais, eles estão numa condição que não é nem tão concentrada, nem tão diluída, nem tão micro, nem tão macro. É uma condição
onde eles estão acima de tudo, e aí nós vamos começar a considerar a importância da rotação do movimento, rotação, da velocidade em que as coisas acontecem, tanto a pulsação como a rotação, e conforme essa velocidade de encontro, ou a velocidade que o vórtice vai ter quando o encontro ocorrer, conforme ela vai diminuindo essa velocidade, vai permitindo que o tecido faça circuitos mais lentos, onde as coisas podem permanecer numa forma não tão extrema, não tão concentrada e nem tão diluída, ou vice-versa, no macro ou no micro. É isso que eu coloco sobre esse circuito sistólico, ou esse circuito de pulsação que vai ocorrendo. O negócio está caindo. Voltando. Então você tem um ritmo de vórtice onde as coisas podem permanecer num estado menos radical que esses extremados aqui. Surgem os elementais, que são exatamente esses vórtices não tão acentuados. Aí você começa a ter, inicialmente, gasosos, a maior parte gasoso, lembrando que o que tem mais é hidrogênio. Hidrogênio é um gás. A quantidade de gasosos que vai ter no macro vai ser muito maior do que a de líquidos e sólidos. Durante muito tempo, antes de Einstein e da mecânica quântica, esses três elementos é o que havia. Já consideramos aqui o condensado Bose-Einstein e aqui temos o plasma. Mas vamos considerar apenas a nossa trindade aqui inicial. Aqui é exatamente onde as coisas começam a se estabilizar, a ficar um pouquinho mais tranquilas do que aquilo que ocorre nessa dimensão divina, nisso que é eterno, nisso que não para, no destino, na mente religiosa, no campo e no ponto, no científico, no Lúcifer. Os três estados básicos do tecido nesse macro: gasosos, líquidos e sólidos. Os sólidos são aqueles que vão estar mais ligados e vão chegar ao estado de fundidos. Os átomos gasosos, eles estão num estado mais isolado, mais diluído. E os sólidos num estado mais concentrado. Os líquidos estabelecem um novo zero na régua. Ele é uma replicação do estado do oceano enquanto era micro-macro, é o estado campestre do oceano. Então, esse estado líquido aqui, ele é muito próximo, ele tem uma composição molecular muito próxima desse estado onde há a possibilidade não só da fluidez do movimento, que é uma característica gasosa, como permite também o estabelecimento pontual mais condensado, mais denso em sua composição. Então os líquidos vão acabar sendo o carro-chefe para o estabelecimento de uma nova régua. Talvez você tenha o conhecimento de que na busca de planetas possuidores de vida, a primeira condição básica que os cientistas buscam em um planeta, quando eles estão na captura de elementos viventes, é água em estado líquido. Esse estado do tecido, estado líquido, favoreceu, ele criou um útero dentro do útero cósmico, dentro do útero macro, que era o estado que o tecido estava enquanto macro. Quando apareceram os primeiros átomos de hidrogênio, a água replica, os líquidos replicam esse estado
na régua macro. E daqui, então, vai surgir uma nova régua, que vai ser regida pelos elementais. Então, aqui vão surgir. Nós falamos em terra, água e ar. Perceba que o fogo não é um elemento, o fogo é um estado. O fogo é uma reação, é um instante de reatividade do tecido, mas nós vamos falar isso mais tarde. Só estabelecendo aqui que o fogo é uma condição do tecido que não é igualitária à condição terra, nem à condição água, nem à condição ar. A água e terra se compactuam com sólidos, líquidos e gasosos. O fogo é um ser special. Falaremos depois disso. Acho que já está também bastante rabiscado aqui. Agradeço por mais esta oportunidade de Casa Acordada.